Apresentação: Antônio Lupi. Uma excelente quarta-feira para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora está entrando no ar o CBN Esportes com as principais notícias esportivas de hoje, 23 de julho de 2025. Um bom dia para você que acompanha a CBN através dos 99,1 e também através das nossas plataformas digitais, ao vivo e com imagens, através do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E vamos com os destaques desta quarta-feira, começando com Copa América Feminina. O Brasil goleou o Paraguai e mantém, na verdade, o 100% de aproveitamento e garantiu vaga com antecedência para a semifinal da Copa América Feminina. Yasmin, com 2 gols, Amanda Gutierrez e Duda Sampaio marcaram para a seleção brasileira. Na sexta-feira, às 9h, horário de Brasília, novamente no estádio Chilogalo, no Equador, Brasil e Colômbia vão decidir quem fica com a liderança do Grupo B. Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já começou a preparação para enfrentar o Caxias, no Rio Grande do Sul. O técnico Alberto Valentim não vai ter à disposição o goleiro Diogo Silva, que está suspenso pelo o terceiro cartão amarelo. Fica a expectativa a respeito dos pendurados. A Ponte Preta tem atletas que estão com 2 amarelos e correm o risco de ficar fora do clássico contra o Guarani no dia 2 de agosto, no Moisés Lucarelli. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Leonardo Dai traz os destaques dos clubes da capital e também do Santos. O Corinthians joga hoje às 7h30 contra o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. Um pouco mais cedo, também pela 16ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras joga no Rio de Janeiro contra o Fluminense para tentar não se desgarrar dos líderes do campeonato. Já o Santos tem às 9h30 um confronto crucial para tentar sair da zona de rebaixamento. O adversário é o Internacional, na Vila Belmiro. O Inter está apenas 3 pontos acima do Santos. Já o São Paulo, que joga apenas na quinta-feira contra o Juventude, iniciou nesta terça-feira o trabalho de reabilitação de Lucas Moura após a realização de um procedimento no joelho do jogador na última sexta-feira. E crise no Galo. Diretoria do Atlético Mineiro marca reunião com o elenco para quitar pendências financeiras. Os dirigentes do Atlético esperam liquidar os vencimentos, luvas e premiações que estão em atraso com os jogadores antes do jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. O lateral Guilherme Arana e os meias Gustavo Scarpa e Igor Gomes notificaram extrajudicialmente o Atlético por atrasos nos pagamentos de direitos de imagens e premiações. Rony chegou a acionar o Atlético na justiça pedindo a rescisão contratual, mas em uma reunião desistiu de protocolar a ação. E ontem nós tivemos playoffs da Copa Sul-Americana. Quem chega com os jogos e os resultados é Fábio Chaib. Tudo bem, Chaib? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupi, bom dia, ouvinte CBN. E como esperado, não deu pro Vasco da Gama. O Vasco, que tinha perdido por 4-0 no Equador, ontem em São Januário ficou apenas no empate contra o Independente Del Valle 1-1 e está eliminado da Copa Sul-Americana. Quem também está eliminado é o Bahia. Perdeu por 2-0 para o América de Cali. Então, os dois times brasileiros em campo ontem.
estão fora da Sul-Americana. Hoje o Grêmio entra em ação e precisa reverter uma diferença de 2 gols contra o Aliança Lima, jogando em Porto Alegre, viu, Lupi? Série B do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Ontem o Operário venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense ficou no empate com a Ferroviária em 1-1, em um jogo que gerou muita discussão pelo pênalti marcado a favor da equipe de Araraquara. Também teve confusão ontem no duelo entre Atlético de São João del Rei contra o Coritiba. As equipes ficaram no empate em 1-1. E o Vila Nova, o Tigrão, venceu o CRB por 2-0. Hoje, mais jogos. A Chapecoense encara o Volta Redonda, o Novo Horizontino enfrenta o Goiás, o Cuiabá encara o América Mineiro e o Amazonas enfrenta o Paysandu. O Guarani também já começou a preparação para enfrentar o Náutico na próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre também está na expectativa para receber a quantia milionária da porcentagem que tem direito em relação à negociação de Richard Rios, que ontem foi oficializado como reforço da equipe do Benfica. O Palmeiras também confirmou a negociação. A diretoria do Guarani ainda não se manifestou a respeito da verba do dinheiro que deve receber. Futebol internacional, o Tottenham da Inglaterra entrou na disputa pelo atacante Rodrigo e pode pagar até 585 milhões de reais ao Real Madrid. Liverpool e Bayern de Munique também demonstraram interesse no atacante, mas até agora o Real não recebeu nenhuma proposta. E você pode participar do CBN Esportes. Mande a sua mensagem através do WhatsApp 19, o DDD 991869070. 19 é o código de área, 991869070. Se você quiser dar um palpite dos jogos do Campeonato Brasileiro desta quarta-feira, tem Santos em campo, tem o Corinthians contra o líder Cruzeiro e o Palmeiras vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. E se quiser falar de outro assunto, também pode ficar à vontade. E quem também pode ficar à vontade para participar do programa é você que acompanha através do YouTube. Mande mensagem através do chat. Daqui a pouco, as mensagens serão lidas no ar. O CBN Esportes, que tem o trabalho técnico de Valmir Bortoleto, torcedor da Ponte Preta e que está nervoso por conta do derby. Ao lado dele, Samela Deep, no streaming, que não torce pra ninguém. Apresentação, Antônio Lupi. 11h13. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção!
Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. As informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Lupe. Bom dia para todo mundo. Olha, a Avenida Júlio Prestes está carregada ali, principalmente sentido Taquaral. Na chegada ao Balão do Bela Vista, o motorista vai perdendo bastante tempo. Quem segue pela Norte-Sul, trânsito fluindo bem, sentido Guarani, no sentido oposto, lentidão, na chegada a Orozimbo Maia. A Princesa do Oeste tem trânsito intenso na chegada a Monte Castelo, sentido Vila Lemos, e no sentido centro, na chegada ao Viaduto Laurão. Quem segue pela Moraes Salles perde tempo na saída do Viaduto Miguel Vicente Cury, e mais à frente, próximo ali ao semáforo da Rua Coronel Quirino, sentido Nova Campinas. E no sentido centro, na saída do Viaduto Laurão até a Rua Itu. Lupe. Obrigado, Thaís. E daqui a pouco aqui na CBN, mais informações do trânsito. Líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. Do YouTube da CBN Campinas. Eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070. Se corra para uma de nossas é simples de contar. Souza, e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. M Germânica é o Germânica. 'CBN Esportes Campinas'. Onze horas e 19 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes. Deixa eu registrar aqui as primeiras participações. Como é o nome do estádio que o Brasil vai jogar? Lupe, eu dei uma deslizada aqui na manchete, é o Chilogalho, no Equador. É lá que o Brasil venceu o Paraguai ontem, 4-1, e está classificado para a semifinal da Copa América Feminina. E novamente nesse estádio o Brasil vai encarar a Colômbia na sexta-feira para saber quem vai ficar com a liderança do Grupo B. O Brasil segue vivo em busca do título. Mais uma mensagem aqui pra gente. Bom dia. Hoje o Palmeiras vai vencer o Fluminense. Pode anotar, 3-0 Verdão. E o Vitor Roque vai desencantar. Quem mandou a mensagem aqui pra gente foi o Vitor. Será que ele é o Vitor Roque que mandou mensagem?
Não sei, eu acho que não. Deve ser apenas um xará. Bom dia, CBN. O Guarani não vai entrar com representação na CBF pela arbitragem do jogo do Anápolis? Não tem o nome aqui, mas até agora o Guarani não se manifestou, não pôs nota de repúdio, não pôs nada. Mas deve colocar ali algo em relação a isso. Não vale nada, né? Isso aí leva nada a lugar nenhum, mas pelo menos movimenta, né? Mostra a indignação dos dirigentes em relação à arbitragem, mas dentro de campo também precisa melhorar muito, porque o que o Guarani apresentou contra o Anápolis é bem preocupante. Bom dia, Lupe, bom dia, Fábio Scheibe. O Corinthians hoje vai perder. O Cruzeiro vai continuar na liderança. 3 gols de Caio Jorge e Cássio vai fechar o gol. Aliás, Fábio Scheibe, é a primeira vez que o Cássio enfrenta o Corinthians, né? Desde a saída lá na Neoquímica Arena. Então hoje teremos aí o reencontro de um dos maiores jogadores da história do Corinthians, só que dessa vez ele vestindo a camisa do Cabuloso. É um dia histórico para o Cássio, para a torcida corintiana também. O Cássio que saiu do Corinthians depois de muito tempo, ganhando muitos títulos, hoje enfrenta justamente o Corinthians com a condição de líder do campeonato. O Cruzeiro tentando manter a liderança, enfrenta um Corinthians que está um pouco conturbado, né, a situação. O Corinthians estava meio instável, podemos dizer assim, depois da derrota para o São Paulo no último final de semana, que não jogou bem. E Dorival Júnior balança no cargo, hein, Lupi? Voivoda, né? A sombra de Voivoda assustando os treinadores brasileiros. Você pode participar do CBN Esportes 19 99186 9070. Vamos com as informações de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E quem chega com todas as informações é Leonardo Dai. A tabela não foi das mais camaradas com o Corinthians, que busca reagir depois de ter perdido o clássico do fim de semana contra o São Paulo. Vem aí pela frente, nesta quarta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder da competição, o Cruzeiro. O Corinthians não tem Ranielli, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O lateral direito Mateuzinho volta de suspensão e o zagueiro André Ramalho quer que o Corinthians, estacionado no meio da tabela de classificação, aproveite a força da sua casa para subir no campeonato. Acho que a gente tem que mostrar nossa força dentro de casa, principalmente. Acho que isso sempre foi uma força aqui do Corinthians. Acho que a gente já provou em diversos momentos que qualidade a gente tem, que capacidade a gente tem, e a gente tem que aplicar isso. Um pouco mais cedo, às 19h, o Palmeiras, que está em 4º lugar, joga no Maracanã contra o Fluminense. O Verdão já não tem mais Richard Rios, que foi confirmado nesta terça-feira como reforço do Benfica de Portugal. Bruno Fux, zagueiro, está suspenso. Mikael vai jogar em seu lugar. No ataque, José Manuel Lopes volta de suspensão, mas disputa um lugar com Vitor Roque, que jogou bem contra o Atlético Mineiro. Já Felipe Anderson está confirmado no time titular, prestes a completar 1 ano com a camisa do Verdão. É uma força muito grande que tem todo o ambiente, é sempre muito intenso. E eu trabalho dia e noite para poder retribuir cada dia, cada jogo, crescer e poder mostrar todo o meu talento. O Santos joga às 21h30 contra o Internacional na Vila Belmiro. O Peixe precisa de um empate para deixar a zona de rebaixamento. E com uma vitória, alcança a mesma pontuação do adversário, o Internacional. O Santos deve ter como principal novidade o atacante David Washington, um centroavante de fato, o que provocará uma mudança de posicionamento em Neymar, que jogará um pouco mais recuado. Barreal vai para o banco de reservas. Enquanto isso, o São Paulo, que joga apenas na quinta-feira contra o Juventude, apresentou nesta terça-feira uma parceria para troca de conhecimento e não de jogadores com o Stuttgart da Alemanha. Essa parceria vale para as categorias de base dos dois clubes. No CT do elenco principal, a grande notícia foi Lucas Moura, que iniciou o seu trabalho de reabilitação física após realizar, na última sexta-feira, um procedimento no joelho direito. Ainda falando sobre procedimentos médicos, o Palmeiras informou no fim da noite desta terça-feira que foi bem sucedida a cirurgia realizada na tíbia da perna direita do atacante Paulinho, que agora começará o trabalho de recuperação. De São Paulo, Leonardo Dai.
Obrigado, Dai, pelas informações, direto da capital paulista. Série A do Campeonato Brasileiro, hoje começa mais uma rodada, além dos confrontos destacados pelo Leonardo Dai, Palmeiras, Corinthians e Santos. Hoje nós também temos no Castelão, às 7h, o Ceará enfrentando o Mirassol que faz uma campanha muito legal até agora, 21 pontos, 7º colocado. Também tem o duelo entre Bragantino e Flamengo. Líder não, é o segundo contra o terceiro colocado. O Flamengo tem 30 pontos, o Bragantino tem 27. Esse jogo acontece no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Também tem duelo entre Vitória e o Sport. Deixa eu ver aqui, o Sport não venceu ainda, 13 jogos, nenhuma vitória, apenas 3 pontos com 3 empates. Então, jogos desta quarta-feira e amanhã tem o confronto do São Paulo contra o Juventude. Fábio Chaib, claro que o Corinthians tem a missão mais difícil, mesmo jogando em casa, de enfrentar o Cruzeiro, que hoje é o líder da competição. E o que esperar de Palmeiras e Santos? Palmeiras que viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense que não vence há 2 jogos, desde a Copa do Mundo de Clubes ainda não embalou no Campeonato Brasileiro, e o Santos querendo sair do Z4, um confronto direto contra o Inter, até porque são 3 pontos de diferença entre as equipes na tabela. Exatamente, o Palmeiras encara o Fluminense ainda não venceu, na verdade enfrentou 2 times que estão no G4 da competição, agora enfrenta o terceiro time no G4 da competição, enfrentou Cruzeiro e Flamengo, agora pega o Palmeiras, e o Fluminense tentando se reencontrar depois da Copa do Mundo de Clubes, né? O Renato Gaúcho fazendo algumas alterações, reclamando muito do cansaço dos jogadores, e o Palmeiras nessa noite tem a chance de consolidar aí no G4 da competição após vencer o Atlético Mineiro. Não vai contar apenas com o zagueiro Bruno Fux, que está suspenso, mas conta principalmente com a boa participação de Piquerez, mais uma vez o lateral esquerdo que está prestes a renovar o contrato, deu 2 assistências no último jogo e é um principal nome, principalmente aí do setor defensivo do Palmeiras tentando buscar essa vitória aí para colar um pouco mais no Cruzeiro. Já o Santos, que vinha de 2 vitórias, que vinha de uma boa recuperação no campeonato, né? 2 vitórias, acabou perdendo o Mirassol de uma forma um pouco mais forte, até um pouco mais feia, e agora tenta se reencontrar para não se distanciar ali na parte de baixo da tabela. Tem esse confronto direto contra o Internacional, uma partida que David Washington, atacante que eu gosto bastante também, deve ser o grande companheiro de Neymar aí na frente, tentando marcar os gols que precisa para o time de Kleber Xavier. Santos que tem essa possibilidade aí, jogando na Vila Belmiro mais uma vez. Semana passada se deu bem com o Flamengo, é uma possibilidade de ganhar mais um confronto. Outro assunto importante, é claro que a gente fica muito atento aí em relação à rodada do Campeonato Brasileiro, mas ontem nós até falamos no Arena CBN, quando as informações começaram a circular, dessa crise no Atlético Mineiro. Vários jogadores que estão no Galo passaram recentemente pelo Palmeiras, né? Rony, Gabriel Menino, Scarpa, e o Atlético Mineiro que vive um momento conturbado financeiramente, vários jogadores acionando aí o Galo na justiça por conta de salários atrasados, premiações de um time que o Atlético ele tem uma SAF, mas causa um certo espanto, hein, ô meu caro Fábio Chaib. A diretoria vai se reunir com o elenco hoje, antes do último treino, antes do jogo decisivo contra o Bucaramanga, né, pela Sul-Americana, amanhã na Arena MRV. Mas chama atenção, um time que tem jogadores muito valiosos, astros do futebol brasileiro, o Hulk também está inserido, o Arana também, mas que vive esse momento conturbado, inclusive jogadores em redes sociais. O clima não tá nada bom lá no Galo, hein, Chaib? Lembra segunda-feira quando a gente falou do Galo, da atuação do Galo contra o Palmeiras? Parecia que estava abaixo, não criou nada, estava bem diferente exatamente a equipe do Galo, e aí agora a gente se depara com essa notícia aí de falta de pagamento. A gente sabe que a dívida do Galo é muito grande, mais de R$1 bilhão, e o Galo, o Rony ontem abrindo a frente aí, pedindo a rescisão unilateral em relação a salários atrasados, voltou atrás depois, mas a situação se estancou ainda mais depois se abriu, na verdade, ainda mais depois de Gustavo Scarpa, o próprio Igor Gomes, muita gente aí pedindo a rescisão também, muita gente cobrando na justiça o Galo. Situação complicada lá na Minas Gerais, hein, Lupi? Situação tensa lá no Atlético Mineiro. Vamos ver se o pessoal vai resolver essa situação, porque precisa, além de quitar as pendências, também colocar aí
um pouquinho de tranquilidade no elenco, porque a rede social hoje ela mostra um pouco disso, né? Enfim. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá no nosso WhatsApp. Bom dia, amigos da CBN. Nada, absolutamente nada me tira a certeza que nenhum paulista vence hoje. Quem mandou a mensagem pra gente foi o Jaime, final do telefone 0118. Jaime não tá nada contente em relação aos paulistas nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Nem o Mirassol pega o Ceará lá, é difícil, hein? Palmeiras, sei não, acho que o Corinthians tem a missão mais difícil, mas o nosso ouvinte aqui, o Adriano, manda mensagem, pode anotar aí, o Corinthians vai acabar com o Cruzeiro na arena, ninguém aguenta. 2-0 Timão. Sei não, hein? Você acha que o Corinthians ganha do Cruzeiro lá na arena, ou Fábio Scheibe? O Cruzeiro tá num momento iluminado, tá sendo difícil jogar com o Cruzeiro joga mais leve hoje, o Corinthians totalmente pressionado, né? Se bem que o Corinthians quando joga assim acaba dando resultado também, a torcida vai apoiar, mas é bem complicada a situação no Corinthians, um empatezinho acho que já tá de bom tamanho pro Timão. O Palmeiras vai vencer o Fluminense, manda aqui o nosso ouvinte, final do telefone 7461. O Adolfo também manda mensagem aqui pra gente, o Santos não vence o Internacional. Enquanto estiver com esse Neymar, o Santos não vai vencer mais nada. Tá bravo aqui. O Neymar, ele gera muito assunto. 11h31, repórter CBN. Já a gente volta com outras informações aqui no CBN Esportes. Repórter CBN. Quarta-feira, 23 de julho de 2025. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode decidir hoje se aceita as explicações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o descumprimento das medidas cautelares. Os advogados do ex-chefe do executivo atenderam a intimação do ministro e alegaram que Bolsonaro não descumpriu as determinações. A defesa destacou que o cliente não usou as redes sociais e não tem controle sobre as postagens de outras pessoas. Na segunda-feira, Moraes ameaçou prender Bolsonaro após o ex-presidente exibir a tornozeleira na Câmara e voltar a falar em humilhação. Para o ministro, Bolsonaro provocou o evento para tentar burlar a medida cautelar. O ato foi promovido depois de o ex-chefe do executivo cancelar 2 entrevistas por orientação dos advogados. O caminhão cegonha que tombou ontem sobre a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, transportava 7 caminhonetes. O valor de cada uma delas chega a mais de R$200 mil, o que pode representar um prejuízo superior a R$1.400.000. Uma das caminhonetes se desprendeu da carreta e caiu de uma altura aproximada de 20 metros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apenas o motorista do caminhão ficou ferido. O governo de Israel negou que seja responsável pela escassez crônica de alimentos em Gaza. De acordo com a agência de notícias France Press, Tel Aviv acusou o grupo terrorista Hamas de criar uma crise de forma deliberada. O anúncio foi feito depois de mais de 100 organizações de ajuda humanitária, como a Médicos Sem Fronteiras e a Anistia Internacional, afirmarem que a fome em massa está se espalhando pelo território palestino. Até os funcionários das ONGs sofrem com a escassez. Jornalistas da France Press dizem que já estão sem forças por causa da fome. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção, Campinas! Aqui a Germânica está de casa nova, Avenida das Amoreiras. O momento certo para comprar o seu... Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Seu sonho. CBN Esportes Campinas. Apresentação
Antônio Lupi. 11h35. O nosso monitor aqui tá ligado na EPTV e a Ana Maria tá ensinando a receita do morango do amor, Fábio Chaib. Você já provou o morango do amor? Porque eu sou da época da maçã do amor, mas agora a febre é o morango. Isso que eu ia falar, justamente nessa época também, né? Festa junina, festa julina. Julina, na verdade é junina, né? Daí inventaram a julina para prolongar um pouco mais as festas de São João, né? Que é muito gostoso, eu gosto muito, mas eu só provei a maçã do amor, inclusive era até romântico, né? Na minha época também, dar uma maçã de amor, principalmente para uma gatinha que estivesse por ali na barraca do beijo, algo assim, sabe? Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá no WhatsApp. Bom dia, amigos da CBN. Pelo que eu entendi da entrevista do Marcelinho Retranca, é o técnico do Guarani, a culpa da derrota para o Anápolis foi do juiz. Então ele vai voltar com 3 zagueiros, Isaac e companhia. Ai, meu Deus, é o JP de Moraes que mandou mensagem pra gente. Pessoal de Limeira, só um minutinho, Fábio Chaves, pera aí, rapidão. Só deixa eu falar que hoje tem jogo da Copa Paulista, tá? Inter de Limeira e Caro Botafogo lá em Ribeirão Preto, 3 horas da tarde, pois não? Ontem a gente bateu na tecla bastante aí do uso do VAR também, que tem que ter VAR na Série C, mas você viu o que aconteceu ontem, você até deu em manchete também, no jogo Atlético Paranaense Ferroviário, o pênalti que deram pra Locomotiva, cara. Foi um pênalti assim que... Acho que nenhum... Na Europa aquilo ali não ia nem pro VAR. A bola nem pega no braço, VAR, né? E pega na cabeça antes também, né? Pega na cabeça do cara antes, daí ele tá com o braço aberto, deitado no chão, né? Geralmente não se dá esse pênalti, mas daí o juiz foi pro VAR, recomendado pela revisão do VAR, acabou voltando atrás e deu pênalti e prejudicou o Atlético Paranaense, empatou por 1-1 com a Ferroviária, né? Mas não é certeza que o uso do VAR vai ajudar bastante, como a gente até salientou ontem em questão do Guarani contra o Anápolis. O problema não é o VAR, Fábio Chaib, o problema é quem opera o VAR. São as pessoas que estão atrás do computador. E aí, o VAR é uma ferramenta... Hoje eu não consigo enxergar o futebol sem o auxílio do árbitro de vídeo. Porém, enquanto não acontecer uma preparação dos árbitros para a utilização do árbitro de vídeo, nós vamos ver aí imagens como essa que aconteceu ontem no jogo do Atlético Paranaense contra a Ferroviária, um lance que não aconteceu absolutamente nada, a bola na área, o cruzamento que veio, se não me engano, pelo lado direito, pega na cabeça do jogador da Ferroviária, quando ele dava o carrinho, e aí o árbitro de vídeo entende que a bola pegou no braço. Aí é brigar com a imagem, isso é o mais grave. Grave também a campanha do Atlético Paranaense na Série B, empatou em casa com a Ferroviária, hoje o Furacão é apenas o 9º colocado com 24 pontos. A Série B, o G4 tem o Goiás com 36, o Coritiba é o segundo com 34, o Novo Horizontino com 31 e o Vila Nova é o 4º colocado com 27 pontos. 11h. E hoje o Novo Horizontino recebe o Goiás, 3º contra o 1º. É isso, tem Novo Horizontino e Goiás hoje. O jogo acontece lá no Jorge Ismael de Biase às 7h da noite na cidade de Novo Horizonte. Vamos falar da corrida Integração, que em 2025 completa 40 anos. E durante todo esse tempo da corrida Integração, muita coisa mudou. A prova e a transmissão ao vivo passaram pelas transformações do mundo analógico para o digital. Equipamentos mudaram. As novidades da tecnologia permitem um espetáculo cada vez mais caprichado, sem diminuir o desafio e a emoção dos envolvidos em cada corrida. Realizar uma transmissão ao vivo na década de 80 não era algo simples. Exigia paciência, ousadia, inteligência e muito esforço. Colocar as imagens no ar da primeira edição da Corrida Integração em 1984 para todas as cidades da área de cobertura foi o maior desafio da TV Campinas. São imagens marcantes que o telespectador vem acompanhando pela IPTV. Veja aí. Em uma época com tecnologia limitada, as equipes de engenharia tiveram que se preparar e correr muito antes da largada.
É o que lembra o engenheiro elétrico José Francisco Nogueiras Valência, um dos responsáveis pela transmissão da primeira corrida integração. Tudo começava na definição do circuito e do ponto de largada e chegada. Assim que isso estava definido, a gente passava a procurar pontos de repetição de sinal da unidade móvel que era montada para acompanhar os atletas. A disputa pelo primeiro lugar vai ser transmitida por essa antena até outras 5 antenas que estão em prédios da cidade. Dessas antenas, o sinal de imagem e som é retransmitido até a torre da TV Campinas e de lá para sua casa. Hoje, é possível fazer imagens e vídeos com um simples aparelho celular. Naquela época, controlar os equipamentos que captavam as imagens dos atletas era algo desafiador. É o que conta José Ferreira Filho, repórter cinematográfico que fez parte da equipe técnica. Você tinha que ligar na câmera cabo de áudio, cabo de vídeo, retorno e não usava bateria. Então você usava um cabo de energia. Ele era preso aqui no seu corpo e aqui na câmera. Então você ficava meio que um robô, porque estava cheio de cabo. E com os avanços nos equipamentos, a corrida integração foi parar nas alturas. Em 1994, um helicóptero foi usado durante a transmissão. O engenheiro elétrico José Francisco Nogueiras Valência revela o que mudou com a utilização da aeronave. Com a chegada do helicóptero, a gente passou a não precisar mais ter equipamentos montados no alto dos prédios. Por quê? A unidade móvel que acompanhava os atletas, ela, em vez de transmitir para um prédio, ela transmitia para o helicóptero e do helicóptero a gente transmitia para a IPTV. Em 1997, o Globocop também foi usado na transmissão e deu um capricho a mais nas imagens, como ressalta José Ferreira Filho, repórter cinematográfico. Uma novidade, assim, maravilhosa, né? Hoje você tem drone. Você levanta o drone, entre aspas, fácil, né, de mostrar e tal. Agora, não tinha nada disso. E assim, a IPTV sempre foi pioneira. Olha a imagem do helicóptero, belíssima. Vanderlei Cordeiro de Lima e Sérgio Gonçalves da Silva, acompanhados ali pelo batedor da Polícia Militar. 40 anos depois, muita coisa mudou. Hoje, a tecnologia usada para levar as emoções da integração é totalmente diferente. O engenheiro José Francisco Nogueiras Valência explica o sistema usado atualmente. Com a evolução das redes móveis, a gente passou a utilizar os equipamentos que a gente chama de multilinks, né? Por que multilink? Porque normalmente ele está montado numa mochila e que ele usa as redes 4G e agora 5G. A tecnologia para levar as imagens da corrida integração avançou, mas a emoção da transmissão continua a mesma. O Wallace, Evangelista Caldas, vencedor da Integração 2024. Fred Araújo já ultrapassado agora por Edson Bergara, bem preparado, com passadas largas. Oliveira Andrade foi o primeiro narrador da integração e ele lembra como se preparou para um momento tão especial. Eu estava no começo da minha carreira, né? Eu era repórter aqui, eu nunca tinha narrado nada. Principalmente atletismo, né? Prova pedestre. Foi a primeira vez que eu fiz. Júlio Nascimento foi o narrador da última edição da integração. E ele revela que, além do auxílio da internet, fez algo peculiar para trazer detalhes da corrida para o telespectador. Eu utilizei um recurso que é o seguinte, eu fiz o trajeto para trazer isso para o público, né? Ó, em tal rua, você tem que gastar um pouco mais de energia ou se poupar. Essa subida aí costuma castigar um pouquinho, então por isso que tem que subir ela com sabedoria. E com passadas largas, a corrida integração sempre vai evoluindo, mas sem perder o charme de ser a principal corrida de rua do interior do Brasil.
Para quem estava assistindo no YouTube, pôde acompanhar aí a evolução da transmissão, como era difícil, era desafiador uma transmissão ao vivo na década de 80, a primeira integração em 1984. E olha o avanço que teve até agora, nos anos 2000, né? Nós estamos em 2025, a transmissão agora tudo pela internet, como muda, né? Essa situação. O que não muda é a emoção da corrida, da narração. Ouvimos Oliveira Andrade, um dos maiores nomes da narração do Brasil, Júlio Nascimento também, que narrou aí as últimas edições da corrida Integração. Como é legal conhecer um pouco mais desse grande evento esportivo que agita aí o interior. E vale lembrar que também tem conteúdo especial sobre a corrida no GE Campinas e também no site A Cidade On. Além disso, quem ficou inspirado para correr, atenção, hein? Atenção! As inscrições para a corrida Integração 2025 estão abertas, mas você vai ter que correr. No dia da integração você vai correr, mas agora você tem que correr para fazer a inscrição. Se acabar, depois não adianta ficar mandando mensagem aqui, se vai abrir de novo, porque a procura é intensa. É só entrar no site corridaintegração.com.br. Bora, Fábio Scheib, eu já garanti minha inscrição. 21 quilômetros, que é a grande novidade da edição número 40 da corrida Integração, a meia maratona. 21 quilômetros, inclusive, Scheib, já estou treinando e quero ver o senhor completando ou a caminhada ou 5 quilômetros, pode ser? Você é referência, Lupi, você corre 21 quilômetros a cada sábado, a cada domingo também. Estou muito longe disso, mas pretendo me organizar assim para fazer isso. Acho que é algo muito recompensador, né? Você, quando consegue terminar o percurso, deve ser algo muito legal. Parabéns aí pela sua postura diante desses treinos, viu, cara? Muito obrigado. 11h47. Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui. Valmir Bortoleto tá desesperado aqui pedindo o intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço pro Flodoardo, deixa eu ver aqui, Flodoardo Neto. Bom dia, Scheib e Lupe. Perceberam como a Federação de Goiás persegue o Bugre, Atlético, Goiás e Vila e agora o Anápolis? Muita coincidência, não acham? Não sei. Dentro de campo, né? Não sei. Dentro de campo. Mas assim, por que a federação, né? Porque a responsabilidade da Série C é da CBF, né? Quem escala a arbitragem, por exemplo, é a Confederação Brasileira de Futebol. Acho que é coincidência. O Emerson Dias também tá por aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Derivaldo Souza. Tá trabalhando, mas sempre curtindo a programação da CBN Campinas. Também vai garantir aí. Já garantiu, na verdade, a presença na corrida Integração, mas antes ele tem um desafio em Piracicaba, tem uma maratona lá em Piracicaba e o nosso amigo Derivaldo Souza vai cumprir. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Maurício, tá falando que hoje o Palmeiras vence o Fluminense por 2-0 e o final do telefone 0461 tá falando que o Corinthians perde pro Cruzeiro por 2-1 com 2 gols do Caio Jorge, porque ele escalou o Caio Jorge no Cartola. Olha só que situação, hein? Falando de Corinthians, antes de enlouquecer o Valmir, aí uma notícia que acaba de sair, que os muros do Parque São Jorge foram pichados em referente a Memphis Depay. Palavras de ordem contra Memphis Depay, que ele não é ídolo de nada, que o craque Neto tem razão, que o craque Neto recentemente entrou em desavenças aí com o Memphis Depay também, pela imprensa e por todos os outros canais, e ressalta justamente que Memphis Depay não é ídolo de nada, e os muros da casa de Augusto Melo também, ex-presidente do Corinthians, também foram pichados nesta manhã, viu, Lupi? Que fase do Corinthians, hein? Que fase. Isso também não resolve nada, né? Pichar muro hoje em dia. Tudo bem, a gente entende a reclamação do torcedor, mas isso aí também já não tem mais sentido nenhum. Mauro Lins, cantor sertanejo, olha lá, tá ligado aqui no CBN Esportes. Obrigado aí ao Mauro Lins. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com as informações de Ponte Preta e Guarani, que entram em campo no final de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro, 11h49. Souza, e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Economia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E também tem transferência importante no mundo do vôlei. O Lucas Bergman, do SESI Bauru, e que também atua pela seleção brasileira, ele vai jogar no voleibol europeu. O Piacenza, da Itália, pagou a multa rescisória do ponteiro que tinha contrato com o SESI Bauru até 2025-2026. Portanto, uma das grandes novidades ou uma das revelações aí do voleibol, deixando o Brasil e indo para a Itália. 5 anos ele atuou no SESI Bauru, ele que foi campeão da Superliga de 2023-2024, justamente em cima da equipe do Vôlei Renata. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. 11h54. Agora o assunto é Ponte Preta e Guarani aqui no CBN Esportes. A gente começa falando da Macaca, que enfrenta o Caxias no domingo, 4h30 no estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul. A Ponte tem alguns jogadores que entram em campo pendurados e correm o risco, de ficar fora do clássico contra o Guarani, que acontece na rodada seguinte, no dia 2 de agosto. Os pendurados da Ponte Preta, Danley Santos e Lucas Cândido, que foram titulares na vitória por 2-1 em cima do Floresta no último sábado, eles estão pendurados.
além de Darley Santos e Lucas Cândido, Luiz Felipe e Dudu, que também entraram no jogo, além de Simon e Léo Oliveira, são os pendurados da macaca. Mas antes de pensar em derby, tem o Caxias, jogo que vale a liderança. Quem tá vivendo boa fase é Bruno Lopes, o atacante que marcou o gol da vitória em cima do Floresta, fala desse momento especial e, claro, projeta a campanha da Ponte Preta na Série C. Fiquei muito feliz, né, após a nossa vitória, principalmente. Tá voltando a marcar, fazer meu primeiro gol no Majestoso, acho que foi muito importante. Pós-jogo conversamos, falamos que temos que continuar um passo de cada vez até a conquista da classificação e depois para a segunda fase, que é o mais importante, que é o nosso acesso. Sim, aconteceu. Na hora que eu fui entrar, o Douglas falou: Bruno, vai lá, entra, você vai fazer o gol da vitória, tá merecendo, vem trabalhando bastante, o próprio Alberto também falou isso. E fiquei muito feliz. Aí, logo depois do gol, fui lá dar um abraço neles também, como forma de agradecimento. Com certeza, né, nós dentro de casa não vinha somando muitos pontos, vinha de uma vitória, mas já tinha vindo de resultados adversos. Então, quando a gente toma o gol ali, dá um pouco da baixada na torcida, mas logo depois veio o empate, veio a virada, a torcida veio nos apoiando também. Então, aquele gol deu uma tranquilizada, deu uma acalmada nos ânimos e as coisas foram caminhando bem ali até o final do jogo. Cara, é muito trabalho, durante a semana, os treinamentos, você sempre tem que estar preparado. A oportunidade, ela não avisa a hora que vai chegar. Então, você tem que estar trabalhando, cabeça boa, muito focado. Minha esposa vinha me passando muita confiança, falando comigo, conversando bastante comigo para eu ter paciência, que daqui a pouco as coisas iam melhorar. O próprio Alberto, o próprio Douglas, vinham me elogiando no treinamento, então eu sabia que uma hora ou outra a oportunidade ia chegar. E ela chegou e eu acho que eu fui feliz ali de estar fazendo gol e estar conseguindo essa vitória para a Ponte. Para nós é um jogo de cada vez, um passo de cada vez. Vamos pensar no Caxias agora, depois tem o derby. Vamos lá para Caxias para vencer, claro. Queremos a liderança, queremos estar sempre no topo. Mas o mais importante agora é pensar jogo por jogo, um jogo de cada vez, para estar conseguindo as vitórias e estar conseguindo os objetivos aí que a gente tem planejado. Bruno Lopes, autor do gol da vitória contra o Floresta, não sei não se começa como titular, deve ficar no banco de reservas e, claro, deve ser acionado aí, caso tenha necessidade no duelo contra o Caxias, para entrar e, quem sabe, marcar mais um gol com a camisa da Ponte Preta. Se eu citei os pendurados da Macaca, nós também temos os pendurados do Guarani, que joga no sábado, às 5 horas da tarde contra o Náutico, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A lista de pendurados do Alviverde tem o goleiro Andrei, o lateral esquerdo Emerson Barbosa, o zagueiro Rafael, os meias Caio Melo e Isaac, além de Luiz Miguel. Esses atletas foram titulares na derrota para o Anápolis por 2-0. Além deles, o zagueiro Lucas Rafael também aparece na relação e corre o risco de ficar fora do jogo contra a Ponte Preta. O Guarani, que tem esse duelo contra o Timbu, já começou a preparação. Muita gente tem perguntado a respeito daquela negociação do Richard Rios. O Guarani também não se manifestou ainda em relação à quantia da porcentagem que tem direito, né? Aproximadamente 25 milhões de reais, pelo cálculo que foi feito em relação ao valor bruto, né? O Palmeiras vendeu o Richard Rios ao Benfica aproximadamente por 194 milhões de reais. O Guarani tem 3% desse direito, dessa fatia, né? Então a gente aguarda a posição dos dirigentes do Guarani em relação a esse possível dinheiro que pode entrar nos cofres do Bugre. Ô Fábio Chaib, rapidinho, hein? Não pode pensar em poupar ninguém antes de derby, não, até porque as equipes têm os objetivos dentro da competição. Pelo lado da Ponte Preta, que tem uma gordura boa aí na competição, tá prestes a se classificar, eu acho que é a prova de fogo realmente, uma sequência muito boa para pôr à prova justamente esse elenco, 2 jogos grandes, 2 jogos importantes, contra o líder da competição fora de casa e contra o Guarani. A gente sabe que é um derby que move e balança bastante a cidade e as próprias equipes. Já o Guarani tem que fazer a melhor função que deveria ter feito lá em Anápolis, né? Não ganhou do Lanterna na competição, agora um time que está em crescimento, enfrenta o Náutico no Brinco de Ouro. A vitória é fundamental para entrar no derby também com mais sintonia também, né? Podemos dizer assim, Lupi. 11h59, 4 da tarde, a gente está de volta com o Arena CBN, trazendo mais informações esportivas para você, mas de um jeito bem mais leve. Daqui a pouquinho aí vem chegando o CBN Brasil. Eu agradeço a companhia, as mensagens e também
tem Futebol Globo CBN. Hoje, Campeonato Brasileiro com muitos jogos aqui nos 99,1 da CBN Campinas. Agradeço ao Valmir Bortoleto e também a Samela Dip. A gente se encontra às 4 da tarde. Valeu! CBN Esportes Campinas.